Olá, você não pode perder no Hora Extra dessa semana. Mesa de mediação entre representantes dos clubes goianos de futebol e o Sindicato dos Atletas Profissionais discute dívidas trabalhistas e a nova lei de responsabilidade fiscal do esporte. Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Goiânia é condenado a pagar indenização à trabalhadora assaltada em cabine de venda de bilhetes de ônibus. E no bloco de entrevistas, a psicóloga organizacional Terezinha Dantas fala sobre a hora certa para começar a se preparar para a aposentadoria. Esperamos você! Até lá! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Mesas de mediação entre representantes dos clubes goianos de futebol e o Sindicato dos Atletas Profissionais discute dívidas trabalhistas e a nova lei de responsabilidade fiscal do esporte. Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo em Goiânia é condenado a pagar indenização à trabalhadora assaltada em cabine de venda de bilhetes de ônibus. E no bloco de entrevistas, a psicóloga organizacional Terezinha Dantas fala sobre o envelhecimento saudável e a hora certa para começar a se preparar para a aposentadoria. O Hora Extra está começando agora. A partir do ano que vem, os clubes de futebol vão ter que estar em dia com os encargos trabalhistas e os impostos para participar dos campeonatos brasileiros. A determinação está prevista na nova Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que foi discutida durante reunião na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás. Quem disse que o futebol não se discute está enganado, ainda mais quando o assunto é o cumprimento da legislação trabalhista por parte dos clubes. Foi para alertar os dirigentes dos times goianos sobre as responsabilidades com os jogadores que o Sindicato dos Atletas Profissionais de Goiás pediu uma reunião na Superintendência Regional do Trabalho. Nessa mesa, a prioridade, evidentemente, sempre vai ser o lado do atleta, ou seja, que os clubes possam assumir a sua responsabilidade, ou seja, que é o pagamento dos seus salários em dia. E, evidentemente, também pagando o salário, nós vamos pedir a mediação a respeito da contribuição sindical. Porque o problema é que cobram do atleta, descontam do atleta e não faz o repasse a quem de direito, que é no caso do sindicato. Há muita reclamação dos atletas no sindicato em relação aos direitos trabalhistas? Muitas reclamações. O ano passado eu tive na Série B do futebol brasileiro, quando o Vila Nova caiu. Eu já tive problema com o Atlético, já tive problema no interior. Então, todo ano eu tenho problema a respeito de inadimplemento salarial. Representantes de times como Vila Nova, Anápolis, América de Morrinhos e da Federação Goiana de Futebol compareceram à mesa de mediação, que tratou também sobre a nova Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, criada em agosto deste ano, e o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profut. A norma permite aos clubes o parcelamento das dívidas tributárias em até 240 meses, as de FGTS em 180 meses e garante também a redução de 70% no valor das multas, 40% nos juros e até 100% nos encargos legais. Até aí tudo bem, mas a maior preocupação dos clubes é que a partir do ano que vem, para participar dos campeonatos, além de vencer as partidas, os times vão ter que marcar outro tipo de gol. Terão que comprovar que estão em dia com os impostos, os salários e os direitos de imagem dos jogadores. Caso contrário, o clube pode ser rebaixado de divisão, uma punição dolorosa, principalmente para os torcedores. A nossa preocupação é que se observe a legislação para garantir o direito dos trabalhadores e a dignidade do profissional. Agora, caso surja uma situação, nós temos que cumprir a legislação, mas isso somente em último caso mesmo. Para o diretor jurídico do Vila Nova, a lei é um avanço social, mas, por outro lado, foi muito rigorosa com os clubes de futebol.
eu acredito que isso vai gerar a inviabilidade de no mínimo 80% dos clubes do Brasil. Porque é simplesmente impossível você ter a obrigação de cumprir as situações a partir de então, ou seja, desde agosto deste ano, e sem uma receita provisionada e fazer todo esse parcelamento ou pagamento de forma imediata. Eu creio que deveria ter sido pensado num aspecto de escalonamento, sendo solvido com o passar dos anos. Ele conta que o Vila Nova está devendo cerca de 16 milhões de reais só em impostos, mais 4 milhões em FGTS. A dívida é grande, assim como de outros clubes, mas a receita é pequena. A maioria sobrevive apenas com dinheiro arrecadado nos estádios e doações. Ainda de acordo com o advogado, é necessário também pensar uma forma de facilitar o pagamento das dívidas trabalhistas. Eu vejo que deveria haver uma união de todos os clubes que possuem dívidas trabalhistas, juntamente com o sindicato dos atletas e os sindicatos dos demais trabalhadores e também da própria Federação Goiana de Futebol, para que possamos levar isso até o Tribunal Regional do Trabalho, trazendo que agora nós temos que sanear esse outro passivo e, por que não, o trabalhista, senão vai ficar totalmente inviabilizado a continuidade das atividades profissionais do futebol. Para quem participou da mesa de mediação, a reunião foi positiva e indicou caminhos para a negociação. Agora é colocar em prática tudo, né? Ou seja, atribuir responsabilidades a todos, quanto o sindicato, quanto atletas, própria Federação Goiana e, evidentemente, ao patronal, no caso, aos clubes. Então, fiquei satisfeito e tomara que possa sair do papel tudo que foi acordado, ou seja, tudo que nós conversamos aqui. Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Goiânia, o CETRANSP, foi condenado a pagar R$ 5 mil em indenização por danos morais à empregada que sofreu assaltos em seu posto de trabalho nas cabines de venda de bilhetes de ônibus. Veja na reportagem de Marina Fernandes e Wesley Evangelista. Em cada uma das plataformas do eixo Anhanguera, existem 2 guichês para a venda de bilhetes para o acesso aos ônibus que fazem o trajeto entre o terminal Padre Pelágio e o bairro Novo Mundo. Nesses guichês, trabalhadores contratados pelo CETRANSP fazem as vendas. Estão sujeitos a assaltos e até mesmo violência por parte de usuários insatisfeitos. Uma trabalhadora que passou por esse tipo de situação recorreu à justiça para reivindicar indenização por danos morais. Ela foi bilheteira do CETRANSP de 2012 a 2014. Nesse período foi assaltada e sofreu inúmeras ameaças. Os traumas adquiridos por ela foram determinantes no caso. Eu penso que um dos motivos maiores foi o trauma que ela sofreu ali, daqueles assaltos. Ela foi vítima de vários assaltos, e o CETRANSP nunca se incomodou em mudar essa conduta. É um ambiente de trabalho muito ruim, é um dos piores ambientes de trabalho que se tem hoje em Goiânia, é o transporte coletivo. Tanto é que o próprio sindicato da categoria, que é o Sindicato Coletivo, tem denunciado, e recentemente nós tivemos casos na imprensa aí de motoristas serem agredidos, né? E essa trabalhadora, por diversas vezes, ela foi vítima de assalto, né? E isso gerou um trauma grande para ela, um trauma pessoal, e a conduta do CETRANSP era simplesmente renegar esses trabalhadores a segurança e higiene no local de trabalho, que é a obrigação do empregador. O advogado ressaltou ainda que alguns fatores foram determinantes para sustentar a reivindicação da trabalhadora. Havia já indícios em vários processos que nós entramos dessa prática comum desses assaltos lá, sem que o CETRANSP tomasse uma medida acautelatória. E também nós levamos testemunhas, né, e o próprio preposto da empresa, que é o representante legal da empresa, ele relatou que era comum a ocorrência de assaltos lá. Recentemente, um preposto da empresa confessou que havia cerca de 3 assaltos semanais. E nós levamos testemunhas também que presenciaram em loco quando essa trabalhadora foi vítima dessa violência do assalto no ambiente de trabalho. O juiz Pedro Henrique Menezes julgou o caso e determinou que a empresa deve pagar à trabalhadora uma indenização no valor de R$ 5 mil por danos morais. Ele argumentou que ficaram evidentes os danos causados à reclamante. Havia um estresse permanente, havia uma dúvida, vou ser assaltado ou não. Ou seja, havia um abalo psicológico. E se havia um abalo psicológico, ressoa indene de dúvida, né, de que o patrimônio moral
do trabalhador, naquele caso, porque houve prova robusta, houve confissão de preposto, que o dano moral ali no caso estava evidente. E se o dano moral ocorreu, a indenização consequente, ela deveria surgir, né? O magistrado esclareceu que o empregador, no caso CETRANSP, poderia ter evitado o problema. Sendo assim, mesmo com recurso alegando que os assaltos não foram comprovados nos autos, o CETRANSP foi condenado também em segundo grau. E o valor da indenização firmado anteriormente foi mantido. Nesse caso, restou evidente uma omissão culposa da empresa, porque a empresa poderia ter agido, seja através para resguardar os seus trabalhadores, seja através de contratação de vigilância privada, seja através do poder que elas têm junto ao poder público, de repente entrar em contato, porque entrar em contato com o poder público para aumentar o policiamento na zona, de repente ver uma melhor escala de trabalho a fim de que os trabalhadores não estivessem expostos àquele risco em dado horário, né? Enfim, a empresa, ela poderia sim ter agido, a reclamada, né? A reclamada poderia ter agido sim de forma a diminuir ou evitar esse dano, né? Contudo, restou evidente do contexto probatório de que houve essa culpa por omissão. E uma vez que houve uma conduta culposa de forma omissa, aliado a um dano, e o dano nesse caso foi o abalo psicológico e o estresse que o trabalhador estava submetido, e o nexo de causalidade entre essa omissão culposa e esse dano, o dever de indenizar, ele surgiu justamente porque estavam preenchidos todos os requisitos necessários para a responsabilidade civil, que é ação, omissão culposa, dano, que foi o dano moral, e o nexo de causalidade entre ação, omissão e dano. E no bloco de entrevistas, a psicóloga organizacional Terezinha Dantas fala sobre o envelhecimento saudável e a hora certa para começar a se preparar para a aposentadoria. Não saia daí, o Hora Extra volta já já. Se de um lado há quem não veja a hora de se aposentar, de outro há quem fique desesperado só de pensar nisso. Perguntas como o que vou fazer e qual será a minha utilidade na família podem surgir com a proximidade da aposentadoria. Afinal, é pelo trabalho que nos identificamos socialmente, mas é preciso se preparar para esse momento. Nesta edição, conversamos com a psicóloga organizacional e especialista em gestão de pessoas, Terezinha Dantas, que vai falar sobre o envelhecimento saudável. Muito obrigada pela entrevista, seja bem-vinda à Hora Extra. Obrigada a você, Fabiola. Para mim é sempre uma alegria poder disseminar esse assunto para as pessoas que necessitam dele. Com certeza. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, prevê que o Brasil terá em 35 anos 64 milhões de idosos, pessoas acima de 60 anos, o que representará 30% da população brasileira. E é preciso, então, garantir que essas pessoas, e eu me incluo nessa lista, vivam com saúde. O que pode ser feito, Terezinha? Principalmente os profissionais da área de saúde, eles precisam urgentemente começar a traçar estratégias para que essa população seja atendida. Veja bem, nós vamos ter um número maior de idosos, mas vamos ter pessoas que, se com saúde, diminuirão muito o nosso problema de crise de previdência, de crise de falta de cuidadores. Então, nós precisamos realmente lançar estratégias de conscientização dessas pessoas de que elas podem envelhecer de uma forma saudável. Penso que também uma questão que é primordial é a formação de cuidadores mais qualificados, porque o cuidador ele tem sido visto apenas como aquela pessoa que fica ali olhando o aspecto mais físico do cuidado físico, e ele é o elo emocional do paciente ou da pessoa que está necessitando do cuidado dele. O que fica mais tempo com ele, O que fica mais tempo com ele. Então, é preciso uma formação mais humanitária, uma formação em que ele possa dar esse apoio emocional também. E onde que essas pessoas, esses cuidadores, poderiam buscar essa formação? Pois é, tá aí um gap em termos de formação, não existe. Nós podemos pensar, as universidades podem pensar numa especialização, talvez, nesse sentido, para que nós tenhamos cuidadores com a formação maior, com uma formação mais qualificada.
Terezinha, a aposentadoria pode significar para muitas pessoas a morte social. Palavra forte, né? E é isso o que elas mais temem? Quais são os outros medos? E o que seria essa morte social? Olha, veja bem, nós vivemos uma vida inteira em função do trabalho. Nós somos, por exemplo, a Terezinha do Recursos Humanos, né? Durante 31 anos eu fui a Terezinha do Recursos Humanos. Quando você perde isso, você perde a sua referência, você perde o seu status. Muitas vezes em papéis de gerência a gente tem um status, né? Então, e é ali que você forma também a sua rede de relações. Voltar todos os dias para visitar essas pessoas não dá. Então, você vai ter que fazer uma nova rede de relações, mantém essa, mas com contatos mais eventuais, mas tem que formar uma nova rede de relações. Mas o que as pessoas mais temem é o sentimento de inutilidade. Porque o aposentado, ele é visto como aquele cara que calça o chinelo, assiste a televisão o dia inteiro e não faz nada. Né? Como alguém que além de ser improdutivo, ele é oneroso tanto para a família como para a sociedade. Então, esse sentimento, eu brinco de javali, né? Já valia a pena, né? É algo que as pessoas temem muito, temem muito. Temem também o próprio envelhecimento, assim como a morte. Assim que nós nascemos, nós começamos a morrer e envelhecer, e nós não queremos lidar com isso. Então, eles temem também a convivência com esse tipo de coisa, como se não pertencesse a eles, entendeu? Então, essa falta, principalmente, do levantar todos os dias de manhã, ir para o trabalho, pertencer a uma instituição, isso é o que traz mais medo às pessoas, é desse não pertencer. E quais são as consequências nessa fase mais frequentes, né? O que pode acontecer com a pessoa que se aposenta sem ter se preparado bem para esse momento? Olha, historicamente, o que nós que trabalhamos com essas pessoas temos percebido é que existe uma grande tendência a alcoolismo e hoje até a outras drogas ilícitas também. A questão do sentimento de inutilidade e daí a depressão, né? A questão das relações conjugais, quer dizer, de repente você volta para casa e é como se você fosse conquistar novamente o seu espaço ali, né? E aí nós temos muitas separações. Entre outros problemas, né, que é o do isolamento, da solidão, né? Esses são os problemas assim, mais fortes. Qual é o período ideal para o trabalhador começar a se preparar para a aposentadoria? Pois é, você pode até estranhar, mas o programa de educação para a aposentadoria, ele deveria começar no momento que você entra na empresa para trabalhar. Aí você me fala, mas como, Terezinha? Eu acabei de entrar e vou preparar para a aposentadoria. Acontece que como é todo um trabalho, a preparação é um trabalho de prevenção, então ela precisa começar logo que você está ali. As empresas costumam fazer esse trabalho com pessoas que faltam 3, 4 anos, mas aí falta pouco tempo. Tem algumas questões, por exemplo, financeira, já não dá mais. Um jovem, ao entrar numa empresa e pagar uma aposentadoria complementar, ele vai pagar um mínimo, enquanto que para uma pessoa da minha idade, por exemplo, pagar uma previdência complementar é impossível. Eu não tenho retorno nenhum. Então, a preparação, ela deveria ser justamente quando você entra na empresa. Você já faz o planejamento de vida aliado ao planejamento de carreira. E aí já vem, então, dentro do planejamento de carreira, a pós-carreira. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje conversamos com a psicóloga organizacional e especialista em gestão de pessoas, Terezinha Dantas, sobre o envelhecimento saudável. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a psicóloga organizacional Terezinha Dantas sobre o envelhecimento saudável. Terezinha, que oportunidades podem surgir para as pessoas que se aposentam? Olha, são inúmeras possibilidades. Sabe aqueles sonhos que você teve a vida inteira e que não foi possível realizar? Chegou a hora, né, de serem realizados. A descoberta de novas habilidades e competências que você achava que nunca seria capaz de fazer e de repente você se vê fazendo, né? A dedicação a um lazer maior, a um curtir melhor a relação familiar, né? Curtir os filhos, curtir os netos, né? Além da possibilidade de uma pós-carreira hoje. Isso é muito forte, né? Então, de fazer algo diferente, mas muitas vezes algo que você gosta. Porque em função da sobrevivência, você vive uma vida inteira, muitas vezes, não quero generalizar, mas você vive fazendo algo que você não gosta, né? E a partir daí, da aposentadoria, você tem a liberdade para fazer diferente, para fazer aquilo que você quer, aquilo que te faz bem. Então, o quadro, o horizonte, é um horizonte bonito, né, de prazer e de possível felicidade. E quais são os itens responsáveis pelo envelhecimento saudável? Eu costumo colocar que a gente tem um tripé. Esse tripé, ele é, primeiro, ocupação. Então, um projeto de vida pós-carreira é fundamental. O que você vai fazer? O que você quer fazer? O que você gosta de fazer? Seria bom se isso trouxesse também um retorno financeiro, né? Mas, se não trouxer, que pelo menos seja algo que faça diferença na vida das pessoas, que seja um trabalho de voluntário. Mas uma ocupação, ela é fundamental. E a gente vê nas famílias, por exemplo, a vovó, ela vai lavar as vasilhas do almoço, todo mundo corre, não precisa fazer isso. Precisa, é bom para ela fazer isso, ela se sente útil, né? Então, essa questão da ocupação é fundamental. A outra questão é a autonomia. Ela precisa ser autonomia física, autonomia emocional e autonomia financeira. Aí vem o lado da prevenção bem forte. Autonomia física, dieta balanceada, né? Exercício físico. Se eu começar a fazer com 60, 70 anos, vai adiantar? Claro, mas você já perdeu muita massa muscular, você já perdeu muitas oportunidades de ter um corpo mais saudável, um organismo mais saudável. Então, quanto antes você começar, melhor. A autonomia emocional, você vai voltar para casa e, de repente, os filhos já não estão mais lá, né? É a famosa história do ninho vazio, né? Os filhos já não estão mais lá. Muitas vezes o cônjuge tem outras atividades para desenvolver e ele não tem tempo para ficar à sua disposição. E aí, quer dizer, começa então aí um processo de solidão, né, e de angústia. E financeiro, quer dizer, se você não poupou, se você não pensou, né, nessa etapa da sua vida e vai, como eu, por exemplo, viver com a Previdência, né? E eu tive um estagiário que dizia que INSS significa isto não será suficiente, né? Então, você vai perceber que não é possível, porque é uma queda muito grande. Então, você corre o risco de precisar da família para complementar suas necessidades. Então, essa independência financeira ela é fundamental. E o mais importante, que é a rede afetiva e social. Então, esses são os preditores de um envelhecimento saudável. É preciso saber que existe um mundo lá fora, além daquela empresa onde você ficou anos. Que existem milhões de pessoas que podem fazer diferença na sua vida e que você pode fazer diferença na vida delas. Para as empresas te acessarem, os clientes que interessarem pelo assunto, qual é o seu contato?
Ok, eu trabalho hoje no Instituto Logos. O Instituto Logos fica ali no setor Bueno. Nós temos um trabalho que vai desde a psicologia clínica, psicologia organizacional, a psicologia, a neuropsicologia, a psiquiatria, né? E com uma equipe bem qualificada para todos esses, psicologia escolar, para todos esses trabalhos. Eu particularmente tenho uma paixão pelos programas de preparação para aposentadoria, né? E pela parte de desenvolvimento. Então, as empresas que tiverem interesse, a gente pode ajudar a montar os projetos, né? E ajudar a implantar os programas de preparação para aposentadoria. Tem um trabalho também que é fantástico, que se chama Altos Papos, e um desses papos é o Papo com Sábios, que sou eu quem faço, é uma vez por mês, o último sábado de cada mês. Tem também papo com os anjos, papo com adolescentes, né, papo com mulheres, vários papos. E é sem custo nenhum, né? Então, quem tiver interesse, é só ligar no 3942-0599 ou 3245-1938 e procurar por nós. Muito obrigada pela entrevista, Terezinha. Obrigada a você. É sempre um prazer, Fabiola, ter a oportunidade de formar multiplicadores dessa necessidade de prevenção para o envelhecimento saudável e uma pós-carreira com mais dignidade. Ok. Nós conversamos hoje com a Terezinha Dantas, que é psicóloga organizacional, sobre o envelhecimento saudável. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela rádio web TRT Goiás. Até a próxima semana.